Olá, meus amores, tudo bem? Olha só, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, ângulo 3, coloque no módulo 32, porque nós estudaremos um conteúdo muito bom. Esse conteúdo vai repercutir não só na fala, mas também na escrita, porque nós precisaremos de todo esse ajuste para que vocês compreendam determinada fluência verbal, tá? Vamos analisar essas frases aqui que eu coloquei para vocês. Hoje nós vai à feira. Nós fez o trabalho. A gente estamos aqui. Será que estão corretas as frases ou não? Pensem de casa. Frase 1 está correta? Frase 2. E a frase 3 está correta? Daqui a pouco nós vamos descobrir, tá bom? Primeiramente, nós vamos entender o conceito de concordância verbal, já que o foco do nosso estudo é essa relação que o verbo causa dentro da estrutura oracional com os outros termos, tá? E aí nós temos o seguinte resultado. Ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Então vamos pensar. E se o sujeito estiver no singular, verbo no singular, se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Até aí tá tranquilo. Vamos retornar lá às frases. Olha só. Hoje nós vai à festa. Quem vai à festa? Nós. Vai. Com relação ao sujeito, o sujeito está no plural. Então o verbo também tem que estar no plural. Hoje nós vamos à feira ou à festa. Nós fez o trabalho. Opa, quem fez o trabalho? Nós. Nós está no plural. Nós fizemos o trabalho. A gente estamos aqui. A gente está aqui. Então, é preciso essa adequação vocabular para que as frases estejam corretas, tá bom? Todas as 3 frases estavam erradas, estavam com desvio gramatical e agora nós corrigimos oralmente cada uma delas. Retomando, nós temos os seguintes exemplos. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. E o segundo exemplo nós temos, eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Um está no singular, o outro está no plural, fazendo a concordância entre sujeito e o verbo, tá bom? Isso é muito importante todos nós entendermos. Agora, nós vamos para os casos de concordância verbal. Olha só, quando nós temos sujeito simples, regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Exemplo, nós vamos ao cinema. Quem vai ao cinema? Nós. Nós é o núcleo. Se está na primeira pessoa do plural, e nós temos aqui toda uma caracterização para essa frase, o correto é vamos e não vai, tá? Muito cuidado. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós. Olha só os casos especiais que são aqueles que nos dão muito trabalho, porque nós precisamos obedecer a regrinha que será estipulada dele. O sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. A multidão gritou pelo rádio, tá? Multidão é um sujeito que, mesmo estando no singular, ele designa uma série de pessoas, tá? Um grupo de pessoas. Só que fica o verbo no singular, tá bom? Atenção a partir de agora, porque se esse verbo, se esse substantivo que está no coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Exemplo, a multidão de fãs gritou, ou eu posso dizer tranquilamente, a multidão de fãs gritaram, mas isso só se o substantivo vier, olha só, especificado. Neste caso desse exemplo, o termo fã de fãs especificou, tá? Eu poderia substituir por outro. A multidão de pessoas, no caso poderia ficar gritou, gritaram, pulou ou pularam, e aí você vai fazer toda a associação necessária. Coletivos partitivos. O que são partitivos, professor? São aqueles que indicam parte, como por exemplo, metade, a maior parte, maioria. Verbo fica no singular ou vai para o plural. Nesse caso é maravilhoso, né, gente? Você não tem aquela preocupação.
porque se vai para o singular ou para o plural, você não vai ter tanta medo de escrever. A maioria dos alunos foi à excursão, está correto. Assim como também a maioria dos alunos foram à excursão, também está correto, tá? Porque nestes casos nós utilizamos as expressões partitivas. O sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Neste caso aqui, somente a terceira pessoa. Olha só. Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio, tá? Dependendo aí se o termo estiver no singular ou no plural. O sujeito é o pronome relativo que o verbo concorda com o antecedente do pronome. Fui eu que derramei o café. Fomos nós que derramamos o café. Nós temos aqui o pronome relativo, o seu antecedente, ou seja, o seu anterior, vai fazer a concordância com o verbo. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Por isso aqui ficou derramei e aqui ficou derramamos, tá? Essa mudança causa aí toda essa adaptação frasal. E aí mais à frente tem, olha só, mostrar aí para vocês. Depois da D, nós temos a E. O sujeito é o pronome relativo quem? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Exemplo, fui eu quem derramou o café, fui eu quem derramei o café. Aqui nós temos duas possibilidades. Ou o antecedente, ou o antecedente neste caso aqui, ou o termo do pronome relativo, tá? E aí, se for o pronome relativo, fica no singular. Se for o termo, também vai concordar com ele. Então é preciso estar atento, porque esse termo pode estar no plural. De fato, se estiver no plural, você coloca o verbo também no plural, tá? Gente, são muitas regras, mas são necessárias para que nós entendamos todo o fluxo ali da concordância, tá? O sujeito é formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de, e dentre outros. O verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido ou com o pronome pessoal. Gente, olha o leque de possibilidade, muita coisa, né? E aí, olha só. Quais de vós me punirão? Quais de vós me punireis? Você tem essas duas possibilidades quando o sujeito for formado por essas expressões que estão em destaque aqui, tá bom? E aí continua as dicas. Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Exemplo, qual de vós me punirá? Então, você observa que existem várias dicas para essa concordância, tá? Aí você vai procurar a dica que for mais conveniente a você. O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo, tá? Estados Unidos é uma nação poderosa. Professor, por que o verbo está no singular? Porque não veio determinante à frente aqui do termo Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Ou seja, veio determinante, o verbo concorda com determinante. Se o determinante estiver no plural, verbo no plural, tá? Então, você verifique aí se veio ou não com artigo. Os Estados Unidos é um exemplo bem característico de avaliação, tá? E aí aparece o outro formato para nós. O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, dentre outros. O verbo concorda com o numeral. Exemplo, mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram à aula, tá bom? Então verifiquem aí toda a construção dessa oração aqui. E aí continua. O sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte. O verbo poderá ser usado no singular, concordância lógica, ou no plural, concordância atrativa, tá? Quando nós temos ali a atração dos termos.
a maioria dos candidatos desistiu, tá? E a maioria dos candidatos desistiram. Então, vocês têm essas duas possibilidades aí, tá? Quando o sujeito é formado por essas expressões que estão em destaque. O sujeito tiver por núcleo a palavra gente, sentido coletivo, o verbo poderá ser usado no singular ou plural se este vier afastado do substantivo. Exemplo, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. A gente da cidade, lá no segundo exemplo, temendo a violência da rua, permanece em casa, tá bom? Então você tem essas duas possibilidades aí de colocar a sua estrutura. E como sujeito composto e última regra, a regra geral, o verbo vai para o plural. Exemplo, João e Maria foram passear no bosque. Então você tem o sujeito composto, tá? E neste caso o verbo vai obrigatoriamente para o plural, certo? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. E até a próxima.